Olá, seja bem-vindo ao Papo com Cerealista, o podcast da CERTS, Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, em parceria com o portal Agronovas. Do campo à biotecnologia. No nono episódio do podcast Papo com Cerealista, nós vamos além da porteira e reunimos aqui importantes elos da cadeia produtiva. Por isso, nós estamos em Sananduva, no norte do Rio Grande do Sul, na Vicato Alimentos, que, além de ser cerealista, também tem um moinho para industrializar a produção, ou seja, tem contato direto tanto com o produtor, com o triticultor, como também com o consumidor. Queremos agradecer aqui a receptividade que tivemos por parte da Vicato Alimentos. Estamos aqui num novo, moderno centro de distribuição e quero conversar com o diretor da Vicato Alimentos, o Rodrigo Basso. Tudo bem, Rodrigo? Tudo tranquilo? Tudo bem, boa tarde. Vamos falar também aqui com o gerente, o coordenador de negócios da Vicato, o Eduardo Miola. Tudo tranquilo, Eduardo? Tudo tranquilo, boa tarde. Bom, e para falar, nós vamos ir além, né? Vamos falar também sobre biotecnologia, sobre o trigo transgênico, sobre melhoramento genético. E para falar sobre isso, está aqui conosco meu velho conhecido, desde o tempo de Biotrigo, o Lourenço Vieseli, ele que é gerente geral da América do Sul da Trigal Genetics. É uma joint venture de duas empresas, uma argentina, outra francesa. Resumindo, é uma empresa que está trazendo o trigo transgênico para o Brasil. Então tem muita coisa para conversar, falar um pouco mais sobre essa tecnologia, falar sobre melhoramento genético. Lembrando, gente, que antes da gente entrar no assunto, aprofundar um pouco mais sobre triticultura, nós vamos falar de quem apoia o Papo com Cerealista. Eu estou falando da Carpan, que é especialista em máquinas de limpeza de grãos, é pioneira no modelo de máquina rotativa e também a primeira fabricante do Brasil das trilhadeiras. Foca em irrigação inteligente, gerando soluções e integrando tecnologias desde 1947. A Foca, que também é referência em termometria e aeração de grãos. E a Mídias, Comunicação e Marketing, produtora de vídeos para o agro. O Papo com Cerealista tem a divulgação do portal Agronovas. Você pode conferir esse episódio, os cortes e muito mais lá no canal do YouTube da Agronovas. É o @agronovasbrasil e também nas redes sociais, no nosso Instagram, no agro.novas. Bom, gente, eu vou começar falando com o Rodrigo, né? E uma pergunta bem direta, Rodrigo. O trigo, na sua visão, tem espaço para crescer no portfólio da propriedade, do produtor rural, ou ele está sendo deixado de lado? Então, boa tarde, Rafael. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos prestigiando também. Então, o trigo, assim como todos os outros cultivares de trigo e soja, milho, enfim, eles têm muito ciclo. E nesse momento a gente vive um ciclo mais de baixa do que de alta. A gente vê por todos os relatórios de Conab, DERAL, Emater e na prática mesmo, conversando com o produtor, que não há muito ânimo neste momento para fazer o plantio, em virtude de fatores diversos, vamos dizer assim. Mas levando em conta que no Rio Grande do Sul a gente tem uma área de soja de 6,5 às vezes, né? A gente tem uma área infinitamente menor de trigo. Infinitamente talvez seja um exagero, mas 4, 5 vezes menor. Então há uma possibilidade de aumentar isso aí sim. Evidente, temos desafios de crédito, de armazém, de comercialização. Mas o trigo acaba sendo uma das melhores opções e talvez a melhor opção para o produtor na lavoura de inverno. Eduardo, você tem um contato direto com o produtor, né? Que é produtor de soja, de milho, e o trigo no inverno se dá uma importância muito menor aqui no Rio Grande do Sul. O que você tem percebido desse agricultor que no verão investe forte, principalmente na soja, e o trigo esse ano descapitalizado, o que ele está pensando? Então, essa questão do trigo a gente diz, ele tem muita vontade de fazer essa cultura muitas vezes, mas nos últimos anos, né, esses fatores, principalmente vamos colocar aqui, o climático que vem dificultando bastante, que ele vem dificultando toda essa parte, vem travando essas decisões dele. Nesse ano especificamente, a gente tem assim, restrições de créditos também, que dá para colocar na mesa, que é um fator importante na hora da decisão do produtor decidir em colocar ou não colocar essa semente na terra. Então, tudo isso
deixa ele, de certa forma, com muitas dúvidas, muitas incertezas. Ele fica, de certa forma, até amedrontado em fazer isso por esta falta de segurança, por esta falta, muitas vezes, de perspectivas, né? E de certa estabilidade que hoje o soja, dá para se dizer que ele traz, e o trigo não está acontecendo. Mas a gente sabe que plantando esse trigo para depois plantar esse soja, ele tende a ganhar futuramente lá na produção do soja, que ele vai, essa palhada que fica no solo, vai contribuir muito para o desenvolvimento e para a produção do soja lá na frente que ele vai colher. Então ali já é algo que a gente pode dizer assim, um bônus que ele pode ganhar. É plantando o trigo no inverno, né, para depois, seguidamente, colocar a semente do soja e colher esse soja com uma produtividade maior em resultado dessa rotação de cultura que ele vai fazer. Então, isso é importante. Lourenço, como convencer esse produtor rural a investir mais no trigo? Bom, Rafael, muito boa a tua pergunta. E eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência e minha profissão foi baseada na empresa de melhoramento genético, né? Então, eu pude ver a evolução que se teve das cultivares há 15 anos atrás e o que a gente tem hoje. Então, muitas empresas investiram muito fortemente em trazer um pouco mais de segurança para o produtor em questões de difícil controle, como, por exemplo, chuva na colheita, doenças de difícil controle como giberela. Existem hoje várias cultivares com alto potencial também, que trazem mais segurança. Enquanto a isso, hoje, as cultivares que já estão no Brasil, que há muito tempo vem sendo trabalhadas, têm alto potencial produtivo, né? E boa segurança. Então, pelo lado de cultivares, pelo lado de germoplasma disponível aqui, eu vejo que isso traz um pouco mais de segurança e também incentivo já para o produtor tomar a decisão. Cabe alguns fatores também, que nem você fez uma pergunta muito interessante, investe fortemente no inverno, no verão, e talvez o trigo ainda fica naquela tomada de decisão, né? Que isso acontece que muitas vezes o produtor tem a preferência, óbvio, e a cultura principal é a soja, né? Mas o trigo ele vem também no encaixe no sistema de rotação de culturas do produtor. Muitas vezes ele define as variedades de soja do que ele vai plantar e ele define o que ele vai fazer no inverno muitas vezes. Claro, e outros fatores que combinam, né? O econômico, crédito e tudo isso. Bom, e para vocês aqui, o que precisa mudar desde já para destravar a fruticultura nacional? O que vocês acham? O trigo, a nível nacional, ele teve uma evolução muito interessante para quem olha a linha do tempo, desde a criação dos institutos de pesquisa na década de 70, como a Embrapa, e tudo isso num momento em que a nível de mundo se buscava uma segurança alimentar. Em 87 nós tivemos quase que uma autossuficiência em quantidade. A qualidade, aí foi o que pesou um pouco lá naquela ocasião, tanto é que depois começaram as empresas de melhoramento a fazer o trabalho também. Ainda hoje o Brasil não consegue ser autossuficiente. É necessário buscar, na Argentina hoje, acredito que pelo Mercosul também, né? Enfim, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos fica um pouco mais longe por uma tarifa, mas eu acredito que está muito ligado às questões de, muitas vezes, técnica de produto. Então, se crescermos aqui, nós temos que ter foco em crescer e crescer produtividade com qualidade. A qualidade se faz um diferencial hoje muito importante, porque, que nem a gente diz, é o consumidor que define a compra da farinha de trigo, dos pães. Então, essa qualidade seria, resumidamente, uma alta proteína. Lourenço, temos genética para isso? Para que lado a genética está olhando? Para que lado a genética está caminhando para entregar essa qualidade? Nos últimos anos, Rafael, as empresas de melhoramento elas se voltaram justamente para atender isso que o Rodrigo acabou de comentar. A genética tem que caminhar junto com a demanda que vem do consumo, ou seja, ela tem que entregar qualidade, mais qualidade. Porém, ela também é dependente de manejos, digamos assim, porque a qualidade vem do campo, né? Então, a gente tem que entregar um grão sadio, que é o principal desafio, e a gente tem por meio da parte climática, chuva na colheita, a gente tem pressão de algumas doenças como giberela, que causam um problema de qualidade, e também manejo de nitrogênio, que pode ser, e é com certeza, um fator que pode melhorar a qualidade de proteína também,
né? Mas tem que estar geneticamente dentro das cultivares uma característica aliada à demanda industrial, que seria a qualidade de panificação, alta força de glúten, alta estabilidade, né? Cada moinho, cada mercado, cada região tem suas características, né? Mas numa média geral a gente precisa entregar isso. Então, quando uma empresa de melhoramento ela vai lançar uma variedade, ela já tem que estar lançando essa variedade pensando na demanda final, no consumidor final que vai atender a indústria, né? E aí tem outros desafios para startar a produtividade e a gente entregar do campo uma qualidade física de grão muito boa. E aí a gente também tem que recorrer ao programa de melhoramento, a selecionar boas cultivares com ótima tolerância à chuva na colheita, a Fusarium, por exemplo, no Cerrado a gente precisa evoluir mais ainda a pesquisa para trazer resistência a uma doença de difícil controle que é muito agressiva, que pode dizimar numa safra, uma produção que é a Bruzone. Então a gente também geneticamente a gente precisa evoluir nesse sentido para trazer mais segurança do campo para a indústria também e também para o consumidor. Bom, Eduardo, o mercado ele está conseguindo, o produtor ele está conseguindo atender essa qualidade ou ainda a gente está em descompasso? O produtor, Rafael, ele está buscando sim novas tecnologias, ele está buscando novas variedades e ele está plantando para produzir em quantidade e com qualidade. Então, com relação a esse aspecto, ele está ciente e está buscando toda essa informação que está sendo disponibilizada, né, pelos meios, pelas empresas, pelos cerealistas. Então, a busca do conhecimento é constante. Então, ele está trazendo, né, para isso. O que impede, muitas vezes, dele é fatores, muitas vezes, que a gente não tem o controle, que é climático, que muitas vezes não consegue esses fatores externos trazer, né, essa qualidade, mas a parte dele, a gente pode dizer que ele está caminhando nessa estrada e cada vez mais para atender o comprador, para atender a indústria, o moinho, enfim, que está buscando essa variedade, essa qualidade de produto que o mercado, o consumidor final, na verdade, está exigindo, né? Rodrigo, a gente conversava até para produzir aqui a pauta do podcast e você falou uma frase que eu anotei aqui, agora eu quero entender ela melhor. Não existe trigo ruim, existe trigo mal direcionado. Explica aí. Essa é o grande desafio, eu diria, do mercado do trigo. Porque a gente tem um pool de cultivares que é plantado e na hora do cerealista receber ou da cooperativa receber, se porventura as características, vamos chamar reológicas ou físico-químicas, aferidas lá no laboratório, forem muito distintas entre um e outro, a gente não vai conseguir direcionar esse lote de trigo para fazer o melhor uso dele. Então, quando eu mencionei para ti, por exemplo, essa frase que não existe trigo ruim, existe trigo mal direcionado, é que até o trigo com uma força de glúten muito baixa, que é um trigo com menor proteína, ele tem o uso dele. Só que ele tem o mercado dele, que talvez não seja o mercado da grande quantidade, mas ele pode ir, por exemplo, para a linha de biscoitos, né? Enquanto que outros trigos que a gente chama de proteína mais alta, esses trigos vão ser os trigos panificáveis, que vão compor uma cesta de pães de longa fermentação, trigos até que vão para segmentos mais nobres como massa. E esses são os mercados maiores. Então, na medida que o produtor faz o investimento da escolha da cultivar e o cerealista consegue segregar e o moinho consegue tomar o lote para industrializar com uma identidade, a gente tem trigos com características que vão atender aquela expectativa. E aquele trigo que a gente chamaria de ruim, se estiver segregado, ele também vai ter o mercado dele. Bom, eu vou agora colocar aqui na discussão uma pergunta do nosso patrocinador, a Carpan, vinda lá do gerente comercial da Carpan, o Christian Schumann. Até ele pediu desculpas por não poder, ele tinha compromisso familiar hoje, ele costuma vir acompanhar aqui o podcast, mas ele mandou uma pergunta e a gente vai conferir agora. Rodrigo, a gente sabe que os moinhos eles são muito criteriosos na escolha do trigo para industrialização. E nesse contexto, qual que é a importância da pós-colheita, da qualidade da limpeza e conservação do grão nos processos industriais? Excelente pergunta, Christian. Então,
Nós, como temos dentro do nosso processo produtivo industrial, numa planta separada a cerealista, a gente consegue fazer esse trabalho de padronização com equipamentos, com peneiras e com boas práticas no pós-colheita para conseguir muitas vezes armazenar esse grão e utilizar mais à frente. E isso é determinante para que o moinho receba uma matéria-prima de qualidade. Então, o pós-colheita e as atividades de pós-colheita, a gente entende que são fundamentais para entregar um grão com uma matéria-prima homogênea ali na frente. Senão começam a haver quebras, começam a haver misturas e tudo isso, além de ser prejuízo, vai prejudicar a qualidade do produto. Agora, uma dúvida minha aqui, uma curiosidade. A cerealista, né, a Vicato Cereais, surgiu por uma necessidade de se ter a qualidade nessa armazenagem? Se viu a importância de ter também essa pós-colheita com qualidade, da segregação dessa matéria-prima para o moinho? Nós sempre tivemos essa aptidão, enquanto uma companhia de moagem, de ter o vínculo com o produtor e entender a necessidade dele, que era armazenar grãos como soja, que é uma conta que o Eduardo cuida também, e também, numa verticalização, conseguir melhores práticas, porque a gente está na zona da produção, para conseguir, então, fazer direcionamentos de plantio, falar muito com o produtor, segregar e fazer do nosso jeito as coisas. Então, sim, essa foi uma necessidade que a gente entendeu e uma oportunidade que também nos torna, acredito eu, pelos resultados que temos a nível de mercado, com vantagens competitivas interessantes. Até, Eduardo, na prática lá, na área de cereais que você atua, a importância não só para o trigo, né, mas para a soja, para o milho, de ter o processo já inicial na máquina de limpeza de qualidade, na secagem desse grão, na conservação de uma forma geral, né? Qual a importância de uma pós-colheita bem feita lá na unidade cerealista? Hoje a gente não pode mais pensar, as margens para o produtor, as margens para todos não estão curtas, a gente sabe disso. Então não pode se ter percas em nenhum processo, né, dessa etapa, desde o produtor até nós. Então isso que a gente cuida muito, a gente zela muito para fazer isso com um trabalho com qualidade, né, para que a gente possa apresentar isso para o nosso produtor, para o nosso cliente, para o nosso comprador também, as trades, né? Elas estão exigindo cada vez mais, o mercado está exigindo cada vez mais uma qualidade, e essa qualidade a gente tem que extrair ela desde o início, né? Desde, como a gente estava conversando na pergunta anterior, nós estamos como um pé no campo, e conseguir trazer esse produtor junto com nós, essa pessoalidade, é muito importante nós estarmos perto dele, né? Para que a gente consiga fazer parte de todo o processo, desde o início até o fim, para que ele já entre com essa ideia e com essa forma de trabalho. Lourenço, você tem uma bagagem aí no melhoramento genético e tem contato, tem experiência com várias cooperativas, com várias empresas. É um gargalo ainda a qualidade nessa armazenagem, na conservação desse grão nos armazéns? Sim, muito boa a tua pergunta, Rafael. Nessa minha caminhada pelo trigo, eu tive muito contato com moinhos, aqui também com o Vicato, moinhos do Rio Grande do Sul, Paraná e no Cerrado do Brasil também. Tive a oportunidade de estar junto no momento do recebimento de grãos, vindo diretamente do produtor e também vindo de cooperativas, cerealistas e tudo mais. E um dos grandes desafios por parte do recebedor de grãos, né, o armazenador, que é o cerealista e cooperativa, até mesmo o armazenamento próprio dentro da propriedade rural, é você manter aquela qualidade que sai muito boa da lavoura dentro do ciclo, né? Então, a primeira etapa, que já vi muitas vezes acontecer, e a gente não fala muito sobre esse tema, mas é rotineiro, todo ano acontece, no processo de secagem do grão. Então, o grão chega um pouco mais úmido, você passa pelo processo de secagem, o secador, e com uma secagem um pouco elevada a temperatura, você pode até acabar comprometendo a qualidade reológica daquele trigo. Fisicamente ele está muito bom, ele pode apresentar um W muito bom, mas quando você vai fazer produto disso, a qualidade não dá. Mas o meu trigo está bom, aqui o W está bom, mas quando tu transforma isso, não acontece, porque há um problema de alta temperatura na secagem.
Então, secar grãos de trigo tem que ter o mesmo comportamento de como secar semente. Você não pode matar o grão do trigo. Então, isso é um problema recorrente, principalmente no sul do Brasil, onde a gente geralmente colhe os trigos um pouco mais úmidos devido ao nosso ambiente, época de colheita, com chuvas e tudo mais. Então, muitas vezes o produtor tem que colher. E aí pode ser comprometido isso no processo de secagem. Eu considero isso um grande passo, um passo importante para se manter aquela qualidade que veio do campo. A outra coisa é a gente, cerealista, o armazenador, pensar em tratar o trigo como uma matéria-prima. Né? Isso que o Rodrigo falou, muito importante, que os torna competitivo no mercado é por ter uma boa matéria-prima. Né? Então, a gente tem que imaginar e entender o quão trabalhoso era conquistar o mercado. Quão trabalhoso era fazer uma boa farinha para transformar num bom produto, né? E manter esse padrão de qualidade. Então, a gente precisa ter boa matéria-prima. Então, quando a gente começar a pensar que trigos não é só mais um lote de trigo, e sim é uma matéria-prima, e que isso vai ter valor para a indústria, que vai ser transformado e ajudar a conquistar o mercado, a manter o mercado muito importante lá frente com qualidade, a gente começa a perceber que fazer um bom processo de recepção, limpeza, pré-limpeza, secagem, pós-limpeza e mandar um trigo limpo, digamos assim, para o moinho, isso tem um valor inestimável em termos de qualidade. E, Rodrigo, como se lida com essa produção heterogênea? Qual é o trabalho? É um trabalho dobrado lá para a indústria? É bem desafiador manter padrão de qualidade se não tem uma matéria-prima relativamente padronizada. E não falo nem só do padrão do produto, eu falo do padrão do processo. Porque você não sabe como fazer o ajuste dos equipamentos, muitas vezes. Então, como é que o moinho se cerca dessa situação? Trabalhando com mesclas de trigo. A gente tem que fazer uma composição de diferentes lotes, olhando com um olho do laboratório, um olho também com esse aspecto que você menciona, para muitas vezes maximizar rendimentos ou minimizar perdas. Então, para trabalhar com isso, quando está heterogêneo, quando está muita mistura, é muito complicado. Na unidade, a gente consegue fazer um trabalho de redução desse problema, que chama transilagem. A gente consegue receber o lote, consegue rodar, dar uma homogeneizada, e isso também nos ajuda a fazer, enfim, um trabalho para que lá na frente, quando o padeiro, né, consome e compra a nossa farinha, ele consiga também ter uma matéria-prima, que uma farinha não é muitas vezes um produto acabado, ela também é uma matéria-prima. E para se ter essa qualidade é inevitável se buscar o trigo lá na Argentina, se buscar o trigo no Mercosul? Nós temos um trabalho um pouco diferente e a gente consegue fazer muitas e muitas vezes, como já aconteceu em alguns anos anteriores, excelentes produtos com trigo nacional. Mas a gente sabe que a posição geográfica dos moinhos no Brasil, de uma forma geral, favorece que se importe trigo. E algumas características de alguns produtos específicos, aí a Argentina ela consegue suprir essa questão de qualidade. Mas a gente tem que lembrar sim que o Brasil deu um salto muito grande de uns tempos para cá, e é o comentário anterior do Lourenço também. Até, Lourenço, contribua conosco, porque você trabalha numa empresa que é joint venture da Bioceres, que é de pesquisa e biotecnologia lá da Argentina. Isso. A gente está muito atrás da Argentina, estamos lado a lado. O que a gente tem que aprender ainda com os hermanos? Não, muito boa a tua pergunta, Rafael. Eu acredito que aqui no Brasil se evoluiu muito e hoje está muito competitivo em termos de qualidade, como o Rodrigo falou, e tem uma, como posso dizer, conhecimento de causa, né? Que realmente hoje o Brasil ele entrega tanta qualidade quanto os trigos argentinos. O que isso muda é o ano, digamos assim. Aqui, porventura, uma condição climática pode afetar a qualidade, e aí por isso que também se importa para você se manter esse padrão, para você ter seguir um padrão industrial, né? E o Rodrigo comentou também um fator muito importante, é que na Argentina se faz segregação por grupos de qualidade. Grupo 1 seriam os trigos de altíssima qualidade, seriam mais ou menos, se enquadraria como os melhoradores nossos. Trigo tipo 2 lá se enquadraria com os trigos
panificáveis aqui, o tipo 3, outros usos, ou feed também, para ração, né? Mais baixa qualidade, digamos assim. E lá se faz um agrupamento, muitas vezes, por qualidade, né? Por esses grupos, 1, 2 ou 3. E mesma coisa aqui, recebe uma quantidade enorme de variedades, se coloca no silo. Mas quando esse trigo chega aqui, ele chega um pouco mais homogêneo. E que isso que talvez traz historicamente uma característica do trigo argentino que muitas indústrias há muito tempo falam não, o trigo argentino sempre tem estável, uma carga atrás da outra estável. Isso se ocorre porque sai do silo, vai para o porto, vai para o navio, chega aqui, vai para o porto, vai para o caminhão, vem para o silo. Quantos tombos isso toma? Então isso traz um pouco mais de homogeneidade até chegar no processo industrial brasileiro. Então, essas características que tornaram lá atrás o trigo argentino também com um padrão de qualidade, mas na verdade ele veio homogêneo muitas vezes. Ele geralmente chega assim. Mas também nem sempre mantém um padrão de qualidade, porque lá também tem o clima que segue aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que às vezes compromete qualidade lá e aqui compensa por qualidade também. Mas uma dica também para os cerealistas é essa questão da homogeneidade. Quanto mais homogêneo for o lote, o silo, muito mais valor comercial ou aptidão industrial ele vai ter também. E isso é uma questão de segregação? Será que seria o segredo ou vai além? Segregação de grupo de cultivares que combinam uma qualidade muito próxima, isso já ajuda muito, mas também fazer essa transilagem, tirar de um silo, passar por outro, né? Fazer uma limpeza nesse processo, isso ajuda muito a homogeneizar melhor o lote, né? Então, isso com certeza, isso tem um valor inestimável para a indústria. Né? Se me permite um comentário, muitas vezes eu acredito que o pessoal até busca, mas a estrutura, de forma geral, do cerealista, olhando o grande negócio que acaba sendo soja, que é a lavoura de verão, inclusive o Brasil, esse ano, Perfeito. super safra, a soja não demanda isso tudo. E o trigo demanda. Então, muitas vezes ele tem a vontade, mas ele não tem a estrutura ou a condição de fazer isso, né? A estrutura, ela é pensada para soja. Muitas vezes, quando tu vai construir uma unidade nova, geralmente tu pensa mais para soja que para o trigo. Então, tu acaba usando aquela estrutura para o trigo com certas limitações também. Aí adapta. Bom, Rodrigo, e para sermos autossuficientes, né? Isso é um sonho ou é possível e é uma questão mais de quantidade ou de qualidade? Eu acredito que o desafio, talvez ele passe, além de quantidade e qualidade, pela logística. Porque nós temos uma distribuição geográfica das plantas moageiras, majoritariamente na costa, para receber trigo importado, que foi sempre o que supriu o Brasil desde que as populações começaram a aumentar, exceto moinhos que estão na zona de produção, como Rio Grande do Sul e Paraná, majoritariamente. Então, nós temos desafios, eu acredito que de quantidade, de qualidade e também logístico. E por que eu me refiro ao logístico? Porque o trigo é a primeira safra a ser plantada. Depois do trigo, nós vamos receber milho aqui. Depois nós vamos receber soja. Então, onde guardar isso tudo? É um desafio muito grande nesse sentido. Exatamente. Por outro lado, se me permite, eu vou fazer um paralelo com a Argentina. Quando o Lourenço falava, eu me lembrei de algumas questões aí. E a Argentina, ela talvez fez esse agrupamento das cultivares porque ela consome 1/3 do que ela produz. 2/3 ela manda para fora. Então, ela precisava ter um produto com credibilidade para ofertar ao mercado. E o Brasil, talvez o primeiro passo é se tornar relativamente suficiente, né? Para depois pensar em exportar. Mas aí nós precisaremos de políticas que consigam fazer uma qualidade compatível, né? Sabendo que temos um ambiente, muitas vezes, como o Eduardo bem lembrou, vulnerável. A gente sabe, colaborando também, que o Brasil hoje é em torno de 13, 14 milhões de toneladas de consumo, né? O nosso consumo, né, Rodrigo? A gente tem o que hoje? 6, 7 milhões que a gente está produzindo. Então, a gente fica com 50% que a gente precisa trazer de outros destinos, né? Quais os destinos? Argentina, outros também. Então, a gente fica a mercê no mercado como hoje, como está, de um câmbio, de um dólar, de fatores geopolíticos. Então, tudo isso, respondendo também a pergunta, se temos condições, temos
temos demanda, né? Temos demanda sim para isso. Como que a gente vai conseguir essa oferta? O Enzo também pode contribuir. A parte de pesquisa, de desenvolvimento, é toda uma estrada para ser trabalhada, além de todos os fatores que a gente colocou aqui, né? É bastante complexo, mas tem sim, tem um grande caminho aí para se colocar e para nos proteger, de certa forma, também trabalhar com o nosso produto aqui, sem depender, muitas vezes, de uma quantidade tão grande vindo de fora, né? Externamente. Quer completar? Sim. O que o Rodrigo e o Eduardo falaram é exatamente isso. A pesquisa ela vem contribuindo, né? Existe uma perspectiva de aumento de área no Brasil, existe um plano para se chegar a uma autossuficiência até 2030, talvez, mas há muitos outros fatores, além de aumentar a área, que tem que ser acompanhado. E principalmente essa questão de logística é a mais importante. Estrutura de armazenamento, porque o moinho ele não compra toda a produção e processa num dia. Ele processa todos os dias do ano. E então ele tem um volume que ele demanda e ele precisa girar esse estoque e armazenar tudo isso também. Então, isso que tem que ser entendido e compreendido. Muitas vezes, ele tem uma capacidade de armazenagem. E quando baixa o estoque, ele tem que ir para o mercado buscar. Então, ele está sempre comprando, mas existe isso. Então, hoje o Brasil ele é autossuficiente em moagem. Existe capacidade de moagem para atender todo o consumo, toda a demanda que se tem dos consumidores. Ainda não há autossuficiência em produção. Mas para a gente ser autossuficiente em produção, a logística, principalmente, ela vai ter que ser acompanhada. Principalmente se aumentar mais áreas do Rio Grande do Sul, Paraná, principalmente no Cerrado. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre melhoramento genético, só que antes eu quero valorizar aqui os nossos apoiadores que incentivam o setor cerealista e também o agronegócio brasileiro. Vagem Verde, problema, desperdício ou lucro? Christian Schumann, o que dá para se fazer com a vagem verde? Bom, com equipamentos de alta tecnologia, você pode fazer o aproveitamento desse grão que está dentro da vagem e transformar em lucro, em dinheiro, em retorno financeiro. Bom, a Carpan é pioneira nessa tecnologia, na tecnologia das trilhadeiras. Quais são as soluções Carpan nesse segmento? Bom, a trilhadeira ela vai fazer a abertura dessa vagem para você aproveitar o grão. Mas além da vagem, você pode aproveitar o milho que fica no sabugo, até mesmo os cachos de cevada que não abriram lá na lavoura. Com a trilhadeira você consegue fazer esse aproveitamento do grão e ter um retorno financeiro. Esse retorno financeiro pode chegar a quanto? Dá para quantificar isso? Existem unidades que chegam a calcular até 5% de vagens no recebimento. Isso dá um volume bem considerável no final de uma safra. No agro, quem não comunica, não cresce. E comunicar bem não é só fazer vídeo, é contar histórias, gerar conexão, valorizar quem faz o campo acontecer. A Mídias Comunicação e Marketing é especialista em transformar o seu negócio em conteúdo que gera resultado. Vídeos institucionais, campanhas, podcasts, vídeos de produtos, documentários, coberturas de eventos do segmento. Quer comunicar de forma profissional, criativa e estratégica? Fala com quem entende de agro e entende de comunicação. Mídias Comunicação e Marketing, especialista em vídeos para o agronegócio. Eu vou conversar com o gerente nacional de irrigação da Fokken, o Michael Ball, para falar, Michael, principalmente para aquele agricultor que pensa, poxa, a irrigação pode ser a solução para a minha lavoura, para garantir a produtividade. Mas ele deve estar pensando, mas é um investimento muito alto, não vai caber no meu bolso. O que falar para esse agricultor? Além de buscar aumentar a sua produtividade, tu vai estar consolidando uma segurança de produção, uma segurança de produtividade, né? Daí tu vai pensar assim, o valor de investimento pode ser mais elevado, né? Mas daí hoje em dia se tem, né, as linhas de opções de crédito, que o próprio setor de financiamentos da Fokken pode estar ajudando o cliente a vir buscar esse valor de investimento junto às instituições financeiras. E também, muitas vezes, o cliente vai ter lá, eu preciso irrigar lá 200 hectares, preciso irrigar 100 hectares, preciso implementar 2 equipamentos. Começa a fazer por etapas, implementa primeiro um equipamento, com esse equipamento começa a produzir, né? Começa a se capitalizar, começa a entender a sistemática, a logística da fazenda, que muda com irrigação ou sem. A médio prazo, né, o equipamento ele se paga.
Voltamos agora com o Papo com Cerealista para a Carpan, foquem também a mídias, comunicação e marketing, direto da Vicato Alimentos em Sananduva. Comigo aqui está o Rodrigo Basso, diretor da Vicato, também o Eduardo Miola, que é o coordenador de negócios da Vicato, e o Lorenzo Viesli, que é o gerente-geral América do Sul da Trigal Genetics. Bom, vamos saber agora como é que está a produção, para saber também como é que vai ser o preço para o agricultor, qual é a projeção, como é que vai estar o preço para a farinha para a dona de casa, o pão nosso de cada dia, o que está se esperando desse preço. Rodrigo, em termos de produção nacional, esse ano vai se produzir, a tendência é se produzir mais do que em relação ao ano passado? O que os números dizem? A tua pergunta é muito pertinente, Rafael, e a gente se embasa muito, além das conversas com os produtores, nos relatórios. Então, na semana que vem deve sair novos relatórios aí da Conab, principalmente, a Emater e o DERAL, que são os órgãos do estado do Rio Grande do Sul e Paraná, já vem posicionando alguma coisa. Mas, assim, há uma perspectiva agora mais concreta de queda diária. No Paraná, quase 30% comparado à safra anterior. E ocupada pelo milho safrinha, né? Exatamente. Teve um protagonista diferente esse ano lá, né? Milho safrinha. E aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que por outras questões, que o Eduardo também já fez uma menção anteriormente, mas as áreas serão menores, e sendo menores, eu acredito que o produtor tente manter o investimento no nitrogênio, no adubo, para que consigamos ter produtos de uma qualidade compatível com o que o mercado exige, o mercado lá da farinha e o mercado do padeiro. Então, assim, em linhas gerais, entramos numa safra que já foi plantada mais tarde devido à chuva, então o trigo chegará mais tarde, o trigo novo aos moinhos, e a perspectiva de preço, como somos um importador nato, né, dependemos do câmbio e dependemos dos preços internacionais. Estados Unidos está em plena colheita, já tem passado de 80% o trigo, o Hard Red Winter, que eles chamam, que é o trigo do Kansas. Isso. E esse trigo aí já está fazendo pressão no mercado internacional. Também uma temos boa qualidade de colheita, né? Boa qualidade de colheita e quantidade. Isso aí. E lá na Argentina, Lourenço? Na Argentina, a área aumentou, a perspectiva é de 6.700.000 hectares, então é mais do que o dobro aqui, quase o triplo, né, da área que hoje estimada aqui no Brasil. Então, houve um aumento, então a perspectiva de oferta da produção é grande, né? Até inicialmente, muitas regiões da Argentina também atrasaram o plantio esse ano, porque aquelas chuvaradas que a gente teve aqui no período de junho e julho, né? Isso atrasou na Argentina, ainda mais porque a condição do solo da Argentina é um pouco diferente aqui da região tritícola do Rio Grande do Sul, por exemplo. Fica mais tempo encharcada, difícil de drenar muitas vezes, né? Isso atrasou mais ainda. Fez até com que o produtor lá substituísse variedades de ciclo longo por ciclo médio a curto, por estar plantando mais tarde, né? Mas se conseguiu plantar bem, pouco de dificuldade, né? Mas há incentivos do governo. Recentemente também agora até um pouco as retenções, né? Que são juros, digamos, não é juros, é taxas de exportação. Isso até o governo anunciou uma leve queda. Isso também pode estimular até para o próximo ano também a questão de trigo na Argentina, né? A Argentina começa já com estoques finais relativamente elevados para o mercado, em função dessa entrada da safra americana, e também a Rússia, que hoje é o maior exportador, fazendo uma colheita considerável, agora nesse momento colhendo também. Então, nós temos, geralmente nessa época, o hemisfério norte, que coloca à disposição do mundo 70% a 80% de toda a produção mundial de trigo, nessa época. Diante desse cenário aí, o produtor que vem na Vicato Cereais, o que ele está pensando? O custo da lavoura dessa safra de inverno está mais elevado também? Essa relação é feita? Que conversa se tem com o produtor? O produtor, ele tá fazendo essa conta, ele está levando na ponta do lápis essa informação que está contando com ele também. Os custos, a gente sabe que muitas vezes o produto não acompanha a mesma valorização, né, do insumo, etc. e tal,
mas a gente está lá com uma equipe comercial para orientar esse produtor na variedade que ele vai colocar, no momento que ele vai optar, o que ele vai escolher para colocar, fazer a sua lavoura, que isso é muito importante, que a gente colocava. Hoje, a gente tenta colocar para o produtor que não é só a produtividade, mas também é a qualidade, é a variedade. Hoje nós temos esses pães aqui e levam uma matéria-prima que muitas vezes, às vezes exige essa qualidade boa, essa qualidade melhor desse produto, né? O que a gente costuma dizer? Produtor, a gente costuma dizer, vamos desenvolver um produto com uma qualidade diferente, mas será que tem mercado para isso? A gente sabe que tem, o consumidor está buscando isso. Então, a gente faz essa orientação de olho nesse mercado para indicar a esse produtor o que melhor ele vai ter. Depois, ele vai plantar, vai colher, a gente consegue receber esse produto que o mercado está demandando. E eu costumo dizer, gosto não tem volta, né? Você coloca uma coisa, você eleva o teu paladar, eleva o teu gosto, depois você não volta mais para o outro. Então a gente sempre se preocupa em oferecer cada vez melhor esse produto para o consumidor. E para isso dependemos desse produtor, para que ele desenvolva, para que ele plante, para que ele esteja de acordo com aquilo que o mercado está solicitando. Estamos lá, com uma equipe comercial, para orientar esse produtor a também agregar valor nessa produção dele. Bom, agora esse produtor está aí na safra de inverno, já está de olho na safra de verão, principalmente preocupado com o preço de soja, de milho, diante da produção, principalmente americana, global aí, desses grãos de soja e milho. O que dá para se falar em termos de cotação hoje para o agricultor? Como é que anda a safra lá fora? Hoje, Rafael, a gente pode dizer que o mercado de estoque de grãos está confortável, tá? E nessa confortabilidade, a gente tem uma pressão de preço, né? Nós estamos aí chegando para uma safra americana que está chegando ali, está muito boa. O último relatório do USDA aí, que foi nos últimos dias divulgado, as condições de lavouras deles estão muito boas, as previsões de tempo daqui para frente também estão boas, então tudo indica que os americanos vão colher uma safra tão boa quanto ou melhor do que a anterior que eles escolheram, né? Então vem mais pressão de preço por aí, por causa que é mais produto, é mais oferta sendo colocada no mercado e a demanda está estabilizada. Nesse momento eu acho que é uma oportunidade boa está sendo para o produtor, porque com essa relação China e Estados Unidos, a China não está comprando nos Estados Unidos nesse momento, está ausente do mercado americano, mas não está ausente do mercado global. Ou seja, ela está virando as compras para o Brasil. Isso faz com que Chicago está caindo de certa forma, mas os prêmios aqui estão compensando e estão dando oportunidade para o produtor fazer negócios, né? Então, eu digo assim, é o cavalo que está passando nesse momento. Vai passar lá na frente? Pode sim, mas depende de outros fatores que hoje a gente não consegue mensurar. Então, são movimentos que o produtor deve aproveitar, que estão acontecendo. Depois, ali por outubro, novembro, eu acredito que os chineses voltam a comprar dos Estados Unidos, né? Por causa que vai ter um acordo, né? Esse acordo que está dizendo vai acontecer, porque não é inteligente eles ficarem fazendo essa questão, não entrarem no acordo como estão fazendo. E eles são inteligentes, então eles vão ter que fazer esse acordo entre as duas nações. E aí pode ser que o nosso mercado ele perca, de certa forma, uma certa força, porque a demanda vai estar nos Estados Unidos e aqui, de certa forma, não vai estar menos aquecida. Então, a curto e médio prazo, essa questão de preços, vendo o mercado hoje, a gente acredita que é um momento bom, está um momento bom para o produtor fazer negócios agora. Depois, a gente depende de outros fatores que, nesse momento, né, eles estão certo obscuros para que a gente possa dar uma posição. Agora vamos falar em genética, né, em melhoramento genético hoje, principalmente, agora falando de alimento saudável, né, tem o bom no trigo, né? GoodWheat. Exatamente. É um mercado em ascensão? Para que lado nós estamos indo? Ótimo. Dentro do portfólio que a gente está trazendo para o Brasil, além do HB4, trigos convencionais, tem o GoodWheat. A gente já conversou bastante, né, Rodrigo, sobre essas tecnologias. São tecnologias convencionais, né? Elas não são geneticamente modificadas, elas são normais. E são 3 tipos de tecnologias que foram identificadas, né?
Então, a gente tem dentro do portfólio do GoodWheat um trigo chamado amido resistente, ele tem alta quantidade de amido resistente e mais ou menos 100% a mais de fibra natural, ou seja, a farinha refinada, ela teria tão mais quantidade de fibra como a farinha integral. Então, isso traz mais saudabilidade na parte digestiva, também controle de índice glicêmico. Isso entra muito no benefício do consumidor final. Eu sou um consumidor final, você também. Então, isso traria para nós um benefício muito grande em termos de produto, né? Talvez novas linhas de produto específicos com essa tecnologia. Outra, a gente tem uma tecnologia também dentro do GoodWheat, que é a estabilidade oxidativa, né? Que tem uma redução, que a gente chama de knockdown, das enzimas lipases e lipoxigenases, que fazem a degradação da gordura que tem dentro do grão do trigo. Então, farinhas integrais, a gente tem hoje um prazo de validade de 3 meses, porque a partir disso, os trigos convencionais, a farinha integral de trigo convencional, ela começa a se degradar. E ela começa a ficar rançosa, dá gosto, cheiro. E essa tecnologia permite estender o prazo de validade, segundo alguns estudos, para mais de 10 meses. Então, isso também traz uma vantagem, uma opção, não só para o moinho, mas para a indústria, de desenvolver mais produtos de farinha integral com uma melhor shelf life, um melhor prazo de validade também. E que a gente tem hoje produtos integrais, mas com prazo de validade mais curto, porque justamente dessa característica. E essa tecnologia da estabilidade oxidativa, os trigos que estão dentro dessa tecnologia, também tem 100% a mais de fibra natural dentro do grão. Isso traz também um apelo de trigo funcional, trigo mais nutritivo também. E a outra tecnologia dentro do GoodWheat é o glúten alergênico reduzido, onde essa tecnologia a gente conseguiu identificar, houve uma mutação e tem 65% a menos de glúten alergênico dentro do grão. Então, Lourenço, isso serve para pessoas com a doença celíaca? Não, não serve, tem glúten. Mas para uma certa parte da população que tem alguma certa alergia, não chega a ser classificada como celíacos, e essa tecnologia vem de encontro. E também pela alta qualidade da proteína que se encontra dentro dessa tecnologia. Muito mais nutritivo também. É mais proteína com mais nutrição. Rodrigo, o consumidor está pronto para pagar mais por esse trigo diferenciado? Eu acredito que esse é um nicho interessante para algumas pessoas que têm esse olhar para a saudabilidade. Eu não acredito que seja talvez um grande nicho, mas a gente teria que entender um pouco essa dinâmica desse mercado, porque para fazer esse esforço de separar o trigo, como nós falávamos, secar diferente, plantar diferente, tem o royalty embutido, tem algumas outras situações, se o consumidor enxergar, eu acho que é um belo caminho sim, porque todos nós queremos ter esse olhar para a nossa saúde, todos nós queremos ficar mais longevos e chegar lá bem também. Então passa um pouco por isso. É uma tecnologia que exige exatamente o que o Rodrigo falou, produzir e segregar para manter a originalidade do que ele apresenta, né? Porque se a gente misturar com outros trigos, acaba se perdendo essa característica, né? Então, nós estamos desenvolvendo um projeto no qual a gente vai estar desenvolvendo cultivares já em acordos com algumas indústrias nacionais, né? E a gente desenvolver e direcionar a produção junto ao produtor, né, com alguns benefícios para a produção e segregação, e para que essa segregação chegue até o moinho e do moinho que chegue para a indústria, transforme isso em produtos, né, e que esteja na gôndola para o consumidor ter acesso. O Lorenzo comentou um pouco sobre o trigo, o glúten. O glúten, na realidade, muitas vezes é como o ovo, ora o vilão, ora o herói, vamos dizer assim. Agora estamos passando por uma fase, lógico, a gente tem que respeitar as pessoas que têm a situação do celíaco, né? Mas o glúten, na verdade, até onde a gente leu e estudou conceitualmente, ele é formado a partir quando você tem lá as proteínas formadoras do glúten e a água e o atrito mecânico, que é o amassamento da massa, mas ele não existe dentro do trigo, ele tem as proteínas formadoras. São proteínas que vão ter mais difícil digestibilidade. Então, são questões assim que muitas vezes
nos ajudam a ter conversas com as pessoas lá, profissionais da nutrição ou da aplicação, para que a gente consiga também ajudar eles a tomar decisões mais assertivas sem penalizar, muitas vezes, o glúten. Exato. Que não, muitas vezes não é o culpado da coisa, não. E tu tocou num assunto interessante, Rodrigo. Durante os eventos que a gente participa, organizados pela Bitrigo, Moatrigo e outros locais também, os pesquisadores trouxeram pesquisas recentes, né, que a maior parte da população não tem problema nenhum com glúten. Que o barulho que se faz de vilão vem de poucas pessoas, poucas mídias, digamos assim, mas com um grande barulho. E as pessoas que não dão importância não se defendem contra isso. Então isso acaba se tornando, digamos assim, o glúten como vilão. Existe o problema do celíaco? Sim, mas é um problema. É um problema que eu tenho que fazer, porque a pessoa não pode realmente ter contato com a farinha de trigo, né? Mas a maioria das pessoas não tem o problema, né? E aí isso acaba se tornando vilão, glúten, vilão e tal, mas as pesquisas recentes que mostram é que a população não tem problema quanto o glúten. Isso é muito positivo. E é interessante o comentário do Lorenzo, porque nós temos, por exemplo, informações de consumo de quilo habitante ano de trigo. Brasil, Europa. A Europa consome muito mais, seja por cultura, seja pelo aspecto do frio. A Argentina é quase o dobro do que nós. A Argentina é quase o dobro. Vamos olhar o quilo habitante ano do Brasil. Eu arriscaria de dizer que está em 40, 50, contra um 80, 90 talvez de lá, e vamos olhar como está o corpo das pessoas. As pessoas não são obesas por essa situação do glúten lá. Então, tem um fator chamado processo no meio disso aí, que é pegar uma farinha e transformar um pão, como muitas vezes os europeus fazem, que é deixar aquele pão fermentar longamente. Um dia, 2. E aquilo vai ter um aspecto de saudabilidade e de leveza bem diferente. E a gente costuma só falar que o nosso consumo aqui, hoje, digamos, 45, 50, talvez, a Argentina mais, o nosso costume aqui é colocar o pão no café da manhã, né? E a Argentina, já ali do lado, o pão corre o dia todo, né? É café, é almoço, é jantar, tem tudo isso, né? Aí aumenta, é o dobro, a gente vai pegar a Itália, muito mais, então vai crescendo. Então é algo que é interessante. Não, ele fica em linha disso aí, porque o pessoal consome muito mais trigo e tem questões de corpo e de saúde muito bem resolvidas, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, melhoramento genético, a gente podia fazer quase um podcast só sobre isso, né? Mas a gente vai ter que fazer uma pausa para falar também de tecnologia de máquina de limpeza de grãos, de tecnologia de termometria e aeração e tecnologia em produção audiovisual. A gente faz um rápido intervalo, já volta. Top 3, limpeza de grãos eficiente. Os 3 principais diferenciais da rotativa Carpan. Máquina autolimpante, não precisa de investimento em base civil e possui regulagem de inclinação e velocidade de rotação para o melhor processamento do grão. Por que escolher a Carpan? A Carpan é focada na produção de máquinas de limpeza de cereais, sendo a pioneira na fabricação de máquinas rotativas. Carpan, tecnologia em constante evolução. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O alto investimento em tecnologias para o campo tem feito ano após ano um aumento de produtividade. Nesse contexto, a armazenagem de grãos ela é fundamental dentro da cadeia produtiva. A tecnologia Fokken para o pós-colheita, os sistemas de termometria digital e aeração de grãos estão alinhados ao conceito Indústria 4.0 e garantem a conectividade e as informações na palma da mão para o produtor rural. Garantia de melhor performance operacional dos equipamentos, soluções conectadas, informação na palma da mão do produtor rural e garantia de segurança no processo de armazenagem. Esses são os diferenciais de tecnologias Fokken, soluções conectadas para o agronegócio.
No agro, quem não comunica, não cresce. E comunicar bem não é só fazer vídeo, é contar histórias, gerar conexão, valorizar quem faz o campo acontecer. A Mídias Comunicação e Marketing é especialista em transformar o seu negócio em conteúdo que gera resultado. Vídeos institucionais, campanhas, podcasts, vídeos de produtos, documentários, coberturas de eventos do segmento. Quer comunicar de forma profissional, criativa e estratégica? Fala com quem entende de agro e entende de comunicação. Mídias Comunicação e Marketing, especialista em vídeos para o agronegócio. Voltamos com o podcast Papo com Cerealista, aqui na Vicato Alimentos, em Sananduva, no norte do Rio Grande do Sul. E vamos falar um pouquinho agora da Vicato Alimentos, né? A Vicato tem uma relação histórica, né, Rodrigo, com o trigo. Qual a importância do cereal na trajetória da Vicato? A Vicato ela tem 68 anos e já no início das atividades ela começou com moagem de trigo e milho. Isso foi lá em 57. Então é uma relação que sempre veio crescendo muito próxima, né? De ver, ver a evolução da pesquisa no Brasil, ver a evolução da produção, da qualidade do produto e participar de tudo isso também. Hoje nós temos 2 plantas moageiras, nós recebemos um volume de trigo, a gente já trabalha com um produtor muito intimamente, como o Eduardo comentou anteriormente, e a gente consegue fazer um bom trabalho de cadeia de produção, vamos chamar assim. A gente consegue trabalhar lá na segregação, depois na moagem, e também olhando os mercados, que a gente tem algumas amostras de alguns produtos que o pessoal do nosso Pesquisa e Desenvolvimento e Controle de Qualidade nos contemplou hoje aqui. Bom, nós temos aqui a farinha de trigo Sananduva, né? Tem aqui, essa aqui é a farinha de milho Beatriz. Isso aí. A Beatriz, inclusive, é uma das farinhas mais reconhecidas do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem um núcleo de imigrantes aqui que aprecia muito a polenta, vamos dizer assim. Uhum. Então, a Beatriz participa muito da mesa da turma. E a farinha de trigo, ela é muito consolidada já das áreas de atuação, como eu já comentei, temos 68 anos. E além da farinha do pacote que o consumidor encontra no supermercado, também temos farinha premium, também temos outras farinhas de trigo também direcionadas como para pizza. Também temos aplicações distintas aqui na mesa, a gente pode ver o pão francês, o pão da dona de casa, um pão de hot dog. E isso tudo é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento envolvendo campo, processo e aplicação depois. E esses produtos hoje, quais os mercados que a Vicato abrange? Nós temos uma atuação num raio de uns 350 quilômetros aqui de Sananduva. As grandes redes quase todas possuem. No varejo a gente atua Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a gente atua com alguns modelos de distribuição ou indústrias também, Bahia, Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná também. Então nós temos um modelo diversificado de atuação com farinhas, que são industriais, e também farinhas de pacote. E eu também não posso deixar de mencionar aqui que nós temos uma linha de rações. A Vicato lá em 77, precisando colocar uma marca, através do nome dos sócios fundadores, que é o seu Vitor Camozato, criou a Vicato. E aí as rações Vicato hoje atuam no mercado também desde aquela época, com foco no gado de leite, trabalhando no varejo, com agropecuárias e também com produtores que têm silo na propriedade. Bom, isso eu digo que é algo importante falando hoje do agro brasileiro, né? O agro, a gente ainda, e muitas vezes, é exportador da matéria-prima, né? Agora aqui a gente vê a industrialização, que se tivéssemos uma industrialização ainda mais forte, com esse potencial de agronegócio que nós temos, né? O quanto a economia ia crescer aqui no país, né? De fato, nós temos muitas possibilidades, inclusive esse centro logístico que hoje nós estamos fazendo essa gravação foi um dos investimentos mais relevantes da história da Vicato, porque aqui a gente conseguiu, através dessa obra, melhorar as nossas atividades logísticas e, por consequência, as atividades fabris, em função de produtividade, essencialmente. E, além disso, isso nos deu condição de olhar outros mercados e olhar na marca Beatriz algumas oportunidades também. Então, hoje nós estamos trabalhando com uma linha de produtos como lentilha, canjica, pipoca, que são itens de consumo da mesa do brasileiro, aqui do gaúcho, e também tendo uma excelente qualidade e uma excelente aceitabilidade. Eduardo, e está estrategicamente numa região produtora, né? Das
três principais matérias-primas, né? Principalmente, vamos falar do milho e do trigo, né? E, claro, também próximo da região forte de soja. Qual a importância que se tem? É muito importante isso, Rafael, porque, como eu dizia, nós estamos como um pé no campo. E a gente sempre foi atendendo a necessidade do produtor. E como tu colocasses, o produtor aqui, ele sabe produzir muito bem. E a gente via que esse produto, muitas vezes, estava saindo daqui para ter essa agregação de valor em outros lugares. E a gente sentiu essa necessidade de agregar esse valor ao produto que ele estava produzindo. Então, como o milho e como o trigo, a gente ouviu o produtor no caso do soja, entrando novamente na parte de cerealista, a gente viu a necessidade dele de nós trabalharmos também com o soja, ocuparmos esse espaço também, porque aquele nosso cliente que entrega o trigo para fazer a farinha, fazer esse pão, é o nosso cliente que faz a tradição da cultura, né? Faz a segregação, faz a diversificação lá no campo, onde planta o trigo, depois vem o milho, depois vem a soja. Então a gente atendeu toda essa necessidade. E a gente viu que aqui a gente tem boas terras, a gente tem gente que trabalha e produz muito bem. E para isso a importância de nós estarmos aqui para agregar e dar mais valor para essa produção que esse nosso cliente, que esse produtor aqui, mais nessa região, às vezes um pouco mais afastada dos grandes centros consumidores, para que a gente pudesse agregar esse valor e levar para esses outros grandes centros essa questão, essa dádiva que o pessoal aqui tem de produzir e produzir bem com qualidade. Tá, para a gente encerrar, Rodrigo, visão de futuro aí, o que a Vicato Alimentos está pensando para frente? Nós temos dentro do nosso portfólio de negócios vários segmentos, né? A gente é um cerealista, a gente atua com moinho, a gente tem moinho de milho, fábrica de ração, e a gente também tem essa família Beatriz nascendo e nascendo, né, com força, nascendo bem, nascendo legal. Então a gente enxerga que a gente tem boas possibilidades, essencialmente, eu vou te dizer, porque a gente tem essa visão de olhar muito o consumidor e a partir da necessidade dele a gente fazer os ajustes. A gente teve esses ganhos consideráveis a níveis produtivos com esse investimento aqui e a gente sempre está atento a oportunidades de mercado. Tá certo. Quero agradecer a todos aqui. Lourenço, muito obrigado mais uma vez pela contribuição aí. Eu que agradeço o convite do Rodrigo, o teu convite, Rafael, por estar aqui, poder falar um pouquinho também sobre esse assunto que a gente vai conversar muito ainda sobre isso. Tá certo. Eduardo, obrigado pela contribuição. Obrigado, Rafael, me coloco sempre à disposição. Rodrigo, muito obrigado pela recepção. Agora a gente vai para o café da tarde? Agora Vamos é isso? lá, café colonial. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado pela atenção aí. Obrigado, Rafael. Agradeço a ti, agradeço a Sergs, ao Menegol, agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam aqui por estar também prestigiando um pouco aí do que a gente faz e, enfim, prosperidade a todos nós com as melhores escolhas e que assim seja. Vamos agradecer também os nossos apoiadores, a Carpan, que é especialista em máquina de limpeza de grãos. A gente falou muito aqui em qualidade de pós-colheita, então estou falando com quem é referência em máquina de limpeza de grãos, pioneira no modelo rotativo e também pioneira em trilhadeiras. Estou falando da Fokken, também falando em qualidade de pós-colheita, é referência em termometria e aeração de grãos e também irrigação inteligente, gerando soluções e integrando tecnologias desde 1947. E a Mídias Comunicação e Marketing, produtora de vídeos para o agronegócio. O Papo com o Cerealista tem a divulgação do portal Agronovas, você pode conferir o episódio, né, lá no @agronovasbrasil, já segue a gente, ativa o sininho lá para acompanhar todas as novidades e também os cortes no Instagram do Agronovas, no agro.novas. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio.